Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News 1070. E vamos lá para as principais informações de hoje. Vamos colocar aqui o que está nos bastidores, nas entrelinhas da informação, com o nosso comentarista Adolfo Padilha. Bem-vindo todos vocês que estão ligados aqui na TV Brasileira, também na Prudente News. Vamos lá, então. Adolfo Padilha, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Fala Eudes, amigos da Prudente News, da TV Brasileira, feriado de finados, né? Muita gente que vai ao cemitério visitar, um ritual que movimenta muita gente. Tivemos um feriado lotado aqui no cemitério da nossa cidade e, em especial, quero dizer uma coisa aqui que é interessante, né? E, ao mesmo tempo, uma prova de resiliência que sei lá se um dia a gente vai conseguir ter. Minha mãe, por exemplo, eu perdi 2 irmãos novos, um com 9 anos, um com 7 anos. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, como diz aí. E ela vai no cemitério, cara, todo feriado de finados. Nunca furou um. E eu fiquei imaginando ontem quantas pessoas iguais minha mãe, né? Então é uma prova de resiliência, sei lá, é uma coisa bonita isso de se ver, né? Quando a gente para pensar dessa forma. Hoje tem meu pai, meu irmão mais novo também tá lá. E ela não fura um feriado. Então fica aqui minha homenagem em nome da Dona Maria para todas essas pessoas que de alguma forma homenageiam os seus mortos no dia do finados, indo até o cemitério, limpando os túmulos, colocando rosas. É uma simbologia muito importante para quem faz, e é uma prova também, e aqui eu peço licença aos nossos telespectadores para homenagear minha mãe Maria, que realmente ontem me passava isso pela cabeça. Há quantos anos? Se você for fazer a conta aí, há 50 anos minha mãe não fura um feriado, sempre lá visitando o túmulo da família. É um detalhe interessante, né? Mas é uma prova de resiliência muito forte. Toca o programa, meu amigo Eudes Figueiredo. E olha só, a bancada do Podemos no Senado está defendendo o afastamento de Alcolumbre da presidência da CCJ. O partido disse em nota que a medida vai permitir ao senador se defender de maneira plena e não prejudicar os trabalhos da comissão. O parlamentar está sendo acusado de empregar funcionários fantasmas. Adolfo Padilha. A situação fica muito complicada pro Alcolumbre, né? Ele já peitou esse desaforo que ele fez de até hoje segurar a sabatina do Mendonça, indicado para o STF pelo ministro Bolsonaro. No começo, eu até acho, pelo que a gente lê alguns artigos políticos, aí, alguns colunistas, ele tinha um apoio de um poder obscuro ali, dos corredores de Brasília, para fazer o que fez, mas acharam que ele passou do tempo. Segurou demais. Tanto é que o próprio STF, algumas pessoas do STF já estão incomodadas com isso. E aí ele vai se achando em pleno poder e é pego, como diz no nosso ditado popular, cabocla na botija. Porque a rachadinha dele, eu sempre disse aqui que a rachadinha, infelizmente, é um sistema que funciona em todos os lugares, né? Ela tem várias categorias, né? A gente poderia dizer assim. Tem aquela categoria pela dificuldade de você nomear outros colaboradores do político, que tem o direito lá de pagar os seus funcionários, e tem a do enriquecimento ilícito, né? Ah, mas como assim, Padilha? Eu vou explicar. A rachadinha, às vezes, conhecida como rachadinha, o cara se elege deputado, vamos dar um exemplo bem simples aqui, e ele tem um escritório político aqui em Presidente Prudente. E aqui em Prudente ele tem o Zé Ruela da vila tal, o cara do bigode da vila tal, o coordenador regional aqui do escritório. Então ele nomeia lá o coordenador regional e fala assim, ó, tô te nomeando num cargo aí de 15 mil, só que você vai dar 2 mil lá pro Zé Ruela do bairro tal, 2 mil lá pro outro e fica com 5 mil para você. Quer dizer, ele faz a rachadinha da distribuição para pagar a tua equipe de trabalho. E tem aquela rachadinha que é exatamente onde o Alcolumbre foi feito. Todas elas são imorais, né? Algumas são mais
imorais ainda, como essa de que faz a pessoa receber todo o dinheiro e devolver o dinheiro para ele. Então, quer dizer, o cachorro mordeu, latiu, não, na verdade o cachorro latiu, e com o rabo acabou cutucando o próprio calcanhar, achou que era alguma coisa estranha, foi lá e mordeu forte, e quando viu era o calcanhar dele próprio. A Columbre cai na sua própria vaidade de poder e cai também mais um pouquinho ainda na credibilidade dele, que é zero. Deve sim ser afastado, como diz aqui, Podemos acha que ele pode se defender melhor fora da posição de presidente de uma Câmara tão importante, né? E nada como um dia atrás do outro. E olha só, uma portaria editada pelo presidente da República está causando a maior confusão. É a portaria que proíbe a demissão por justa causa de empregado que não comprovar vacinação contra a Covid. O texto assinado pelo ministro Onyx Lorenzoni, do Trabalho, também classifica como discriminatório exigir comprovante vacinal na contratação. A medida contraria decisões da Justiça do Trabalho. Adolfo Padilha, como é que você vê aí a possibilidade de demitir o funcionário por justa causa se ele não estiver vacinado, hein? Veja bem, né? Nós achávamos que nós íamos... Havia algumas pessoas que diziam que ao eleger Bolsonaro iria perseguir, iria tirar direitos, ia ser de fato um ditador. E hoje a gente vê que quem mais fala em liberdade, quem mais fala em cumprir o que está escrito na Constituição é o presidente Bolsonaro. Contra essa corrente de narrativas da grande imprensa, que quer colocar ele como responsável pelas mortes do Covid, como um cara que alimenta o gabinete do ódio, o cara que faz o fake news, sendo ele a maior vítima do gabinete do ódio e também dos fake news. Ele abaixa uma portaria onde proíbe, e é óbvio, a liberdade é minha, ninguém pode me obrigar a nada, ninguém pode me obrigar a tomar vacina, eu tomo se eu quiser, os riscos são meus, isso é um absurdo, ainda mais diante de tudo que está acontecendo. O passaporte da vacina, por exemplo, esse passaporte vacinal, ele é perigoso. Porque se tem gente que tomou as vacinas e estão se contagiando, quando você pega um passaporte, você deu livre liberdade para alguém que vai abrir mão dos seus cuidados e pode contaminar mais gente ainda. Mas, para não ficar atrás, ontem, se eu não me engano, anteontem, o Ministério do Trabalho Federal já baixou uma medida dizendo que só entra no prédio quem mostrar a carteirinha de vacinação. É esse o jogo, né? E hoje você já vê alguns canais jornalísticos aí que não tem mais o dinheiro público dizendo que essas medidas do Bolsonaro é desmerecer a vacinação. Não tem nada a ver. A medida do Bolsonaro é demonstrar que nós temos a liberdade de escolha, vivemos num país democrático e nós devemos escolher o que é melhor para nós. Essa é a posição do presidente Bolsonaro, até então. Ele não desmerece a vacina, tanto é que ele comprou as vacinas, pagou as vacinas, distribuiu as vacinas e os governadores, alguns deles, fizeram festa com o dinheiro público e outros, né? Porque ele pagou tudo, o governo federal bancou praticamente tudo. E outros até agora estão aí em berços esplêndidos, sem serem investigados, sem serem chamados, por exemplo, para a CPI do circo, achando que isso não vai dar em nada. Mas vai dar sim, ainda muita bomba vai explodir. Então, a liberdade de escolha, voltando ao tema, tem que estar acima de tudo, como a liberdade de expressão. É isso que o presidente Bolsonaro defende. Ok, Adolfo, ouvintes e telespectadores aqui do Entre Linhas, a gente volta já já com mais informações. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e na Prudente News. Olha, dia depois de divulgar um áudio chamando Alexandre de Moraes de psicopata, o jornalista bolsonarista Alan dos Santos voltou ao Telegram para mandar outra mensagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Desta vez em um vídeo em que ele aparece dirigindo o carro. Ele afirma que não será calado pelo ministro. Adolfo Padilha. O Alan, ele se demonstra um cara muito corajoso, né? Para alguns segmentos da mídia do berrante virtual, ele é blogueiro. Não, ele é jornalista.
e com uma grande audiência. E por estar nos Estados Unidos, dificilmente ele vai ser extraditado, porque os Estados Unidos não têm histórico de extraditar jornalistas. Então, ele se sente mais à vontade e fez bem de ir para os Estados Unidos, né? Então, ele faz vídeos fortes e eu pergunto aqui no ar, quem discorda de muita coisa que o Alan faz ou fala? Quem discorda de quando ele acusa de ativista político o posicionamento do ministro do STF? Quando ele rompe a Constituição Federal, com vários exemplos que a gente podia estar aqui. Quem discorda disso? Quem discorda disso, primeiro, não está situado no contexto legal do que está sendo feito, com essas aberturas de inquérito feitas diretamente pelo STF, por esses pedidos de prisão feitos de uma forma absurda, como o STF está fazendo. É alguém que taca a trave da política nos olhos, né, da sua ideologia política e não está vendo com a razão. Aqui não é defender ou não defender o governo. Não é defender ou não gostar do Bolsonaro. Aqui é ser pontual. Fere a lei, fere a Constituição e alguns membros do STF não agem conforme a Constituição. Para quê, por quê e para quem? Aí cada um tira a sua conclusão. Ok, vamos falar das eleições do próximo ano, do presidente Jair Bolsonaro, que está na Itália. Jair Bolsonaro revelou a principal bandeira da reeleição. Um discurso do presidente que aconteceu na província de Pistoia, onde ficaram enterrados alguns pracinhas. Ele deu o tom de como será a campanha do próximo ano. Ele encerrou o discurso dizendo: mais importante que a própria vida é a nossa liberdade. Vamos lá, Adolfo Padilha, você provavelmente acompanhou o discurso do presidente na Itália. O que você achou? E é um tema bem oportuno, né? Se você for avaliar que a leitura que eles fazem, que o tema da campanha do Bolsonaro vai ser a liberdade, né? Que a liberdade é mais importante que a nossa própria vida, e de fato porque adianta você viver encarcerado. Que adianta você viver sem você poder ter opinião? Que adianta você viver tendo que aceitar tudo que vem a goela abaixo? Ter que educar teus filhos dessa forma. Então o Bolsonaro está sendo bem pontual na escolha da bandeira dele, numa das bandeiras dele. Porque durante a campanha, também, meu amigo Eudes Figueiredo, e meu ouvinte aí da TV, da Rádio Prudente News e nossos telespectadores da TV brasileira, durante a campanha vai aparecer tudo que esse governo fez e realizou. Coisa que você não vê hoje na mídia tradicional, né? Vamos ver que essas bravatas, essas discussões, esses questionamentos da postura do presidente são pequenos perto do que vem sendo realizado mesmo com a pandemia. O ano que vem a eleição está bem polarizada, né? E a gente teve aí agora a filiação essa semana do ex-juiz Sérgio Moro no Podemos, né? Nós temos o Datena, que também se filiou ao PSD do Kassab, mas o Datena provavelmente vai ser candidato a senador. O Moro também vem ensaiando ser candidato a presidente, mas eu acho que lá na frente, pelo que a gente lê e acompanha um pouco, deve ser candidato ao Senado, que seria um bom senador. Se esses caras realmente querem o bem do Brasil, eles deviam ir para o Senado apoiar o governo que propõe liberdade, que propõe abertura de mercado, que propõe fim da corrupção, como o governo Bolsonaro. Mas o ano que vem ainda tem muita água para rolar nessa ponte, tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho que sim, o tema liberdade vai se reprisar soldados prendendo gente na praia, vai se reprisar pessoas soldando porta de comércio aqui em São Paulo, vai se reprisar ordem de prisão para quem não usou máscara, multa, e isso vai inflamar muito o ano que vem a eleição e as pessoas vão pensar, de fato, a liberdade pode ser mais importante do que a própria vida. Ok, vamos lá então para a nossa última informação de hoje. Os senadores da CPI da Covid estão defendendo a quebra do sigilo de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A comissão alega que o presidente da República não está imune às investigações do Legislativo. Agora estão querendo apertar o cerco na vida fiscal, né, nos sigilos telefônico, telemático do presidente. Estão exagerando bastante, né, tentando fazer valer essa CPI funcionou durante muitos meses, né, e que parece que vai acabar em nada. Vamos lá, Adolfo Padilha. O poder supremo e absoluto que a CPI dos três patetas querem, mas não tem. Eles não querem só quebrar
o sigilo das redes do presidente Bolsonaro, não. Não é só isso que eles querem, não. Eles querem banir o presidente Bolsonaro das redes sociais, né? Veja bem, por que será? Porque eles querem descobrir o que ali nas redes sociais do presidente Bolsonaro? Eles não querem descobrir nada. Aliás, eles sabem que eles não vão descobrir nada. Eles querem minar o maior canhão de comunicação e engajamento que o presidente tem, que é através das redes sociais. Quer um exemplo disso? Ontem eu estava lendo aquela pesquisa enquete eletrônica, que é 30 mil vezes mais confiável do que o Datafolha. Não é 10 mil vezes, não. É 30 mil vezes mais confiável que o Datafolha. Né? E não adianta, quando cai para a realidade, esse pessoal sabe que não adianta ficar com firulinha, que eles podem até desgastar o governo com as narrativas que eles criam. Mas ontem nessa pesquisa online constava assim, ó, Bolsonaro com 43,1%, o Lula com aquilo que eu acho que ele tem mesmo, que é de 15% a 20%, com 21%, e o Sérgio Moro com 20%, o Ciro com 9% e o Datena com 2%. Essa é uma das realidades da eleição, essa é uma relação da leitura hoje do eleitorado brasileiro. Bolsonaro venceria hoje a eleição, quiçá no primeiro turno. Se não for assim, vai para o segundo turno. Se o Lula ladrão for viabilizado candidato, Moro, Datena, insistir em ser candidato também, eles só serão escadinhas para que o presidente Lula vá ao segundo turno disputar com o Bolsonaro. Aí vamos reviver tudo aquilo lá e você aí que é o isentão, pantufinha, vai decidir o que é melhor para o Brasil. Votar nulo, votar em branco é votar no ladrão. A decisão vai ter que ser ou vota no bem ou vota no mal. Tocamos a semana, meu amigo Eudes. Um abraço. Ok, é isso aí. Adolfo Padilha e ouvintes, telespectadores aqui do Entre Linhas, nós estamos chegando ao final do programa. A gente se fala amanhã ou a qualquer momento aqui na nossa programação. Valeu, grande abraço.